Hum. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo aqui no nosso canal Espiritismo.net. E hoje estudo o Livro dos Médiuns, e para começar, do livro Seara dos Médiuns, Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. A lição que nós escolhemos chama Espíritos da Luz. Comenta então Emmanuel para nós. Parafraseando a luminosa definição do apóstolo Paulo em torno da caridade, no capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios, ousaremos aplicar os mesmos conceitos aos espíritos benevolentes e sábios que nos tutelam a evolução. Ainda que falássemos a linguagem das trevas e não possuíssemos leve raio de entendimento, não passaríamos para eles de pobres irmãos necessitados de luz. Ainda que nos demorássemos na vocação do crime, caindo em todas as faltas e retendo todos os vícios, a ponto de arrojar-nos no tempo indeterminado nos últimos despenhadeiros do mal, para o nosso próprio infortúnio, não seríamos para eles senão criaturas infelizes, carecentes de amor. Ainda que dissipássemos todas as nossas forças no terreno da culpa, dedicássemos a vida ao exercício da crueldade sem a mínima noção do próprio dever, isto seria para eles tão somente motivo da maior compaixão. Os espíritos de luz são pacientes. Em todas as manifestações são benignos. Não invejam, não se orgulham, não mostram leviandade, nem não se ensoberbecem, não se portam de maneira inconveniente, não se irritam, não são interesseiros, não guardam desconfiança, não folgam com injustiça, mas rejubilam-se com a verdade. Tudo suportam, tudo creem, tudo esperam, tudo sofrem. A caridade deles nunca falha, enquanto que, para nós, um dia, as revelações gradativas terão fim, os fenômenos cessarão e as provas terminarão por desnecessárias. Por agora, de nós mesmos, conhecemos em parte e em parte imaginamos. Entretanto, eles, os emissários do eterno bem, acompanham-nos com devotamento perfeito, sabendo que, em matéria de espiritualidade superior, quase sempre ainda somos crianças, falamos como crianças, pensamos quais crianças e ajuizamos infantilmente. Estão certos, porém, de que mais tarde, quando nos despojarmos das deficiências humanas, abandonaremos então tudo o que venha a ser pueril. Verificamos assim a grandeza deles, como víssemos retratada em espelho, confrontando a estreiteza do nosso egoísmo com a imensurabilidade do amor com que nos assistem. Conforte-nos, pois, reconhecer que, se ainda demonstramos fé vacilante, esperança imperfeita, caridade caprichosa,
temos juntos de nós a caridade dos mensageiros do Senhor, que é sempre maior, por não esmorecer em tempo algum. É de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Gente, que lição linda, né? Vamos elevar, então, os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido. Agradecer pela bênção da vida. Agradecer que, na época de tanto tumulto no nosso planeta, nós podemos estar aqui, juntos, reunidos via internet, para estudarmos, aprendermos essa obra tão importante que Kardec nos legou, o Livro dos Médiuns. E que os espíritos de luz, esses espíritos iluminados, enviados de Jesus para nos proteger, possam estar sempre junto conosco, nos abençoando, nos protegendo, nos iluminando, para que possamos ter um bom estudo na noite de hoje. E pedimos, rogamos a esses amigos que envolvam com carinho muito especial ao nosso irmão Sérgio, que vai ser o encarregado do estudo da noite de hoje. Agradecidos e na certeza da presença amiga desses trabalhadores espirituais junto de cada um de nós, nós pedimos a permissão para dar por iniciado o nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E chamamos aqui, então, o nosso querido Sérgio. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos os companheiros presentes. E ó, sala cheia, rapaz. Boa noite para a Natália, o Hermes, boa noite para a Conceição, para a nossa querida Lina Calil, que agora está de nick novo, ela. Lina Calil, Poesia e Arte. Ficou chique o nick dela, hein? Lorival Santos também já está aí. Né? Eu estou lá e tocar. Deixa eu ver quem mais chegou aqui. Carlos Alves, o Bruver também está aí. Patrícia de Cássia. A Railan Laila, não sei se eu falei certo, né? Natália, eu já falei. Daniele Brandão. Patrícia, eu falei. Cláudia Paz, seja bem-vinda. A nossa querida Glorita também está aí. Opa, Adriana Xavier está aí também. Olha só, a turma está firme e forte aí. Né? Natália Romero, não, Natália já falei. A Glória, então estou sentindo a falta da Glória aqui também no Facebook. Voltamos a transmitir para o Facebook, pessoal. Sérgio, ótimo estudo para nós. Qualquer coisa, eu estou aqui nos bastidores. Beijo no coração, meu querido. Ótimo estudo para nós. Obrigado. Contando sempre com a tua ajuda aí na cobertura. Bem, gente, vamos então começar o nosso estudo hoje, segunda obra da codificação, o Livro dos Médiuns. Estamos no capítulo 9, que Kardec intitulou Dos Lugares Assombrados. Esse capítulo foi incluído aí no Livro dos Médiuns em função das manifestações espontâneas dos espíritos, que em todos os tempos sempre foram produzidas essas manifestações. E face à persistência de alguns espíritos em se manifestarem em certas localidades, constituindo, então, dando origem à crença da existência de lugares mal assombrados, explicou o codificador na abertura do capítulo. Então, para esclarecer essa questão dos lugares mal assombrados, Kardec caminhou aos espíritos uma série de questionamentos que nós começamos a abordar na semana passada e hoje vamos dar continuidade. Nós estamos na questão 6ª, a pergunta número 6 dessa abordagem de Kardec aos espíritos. Vamos então ver. Sérgio, Oi. Hoje é a 9ª. Hein? Hoje é a 9ª, 6ª foi na semana passada. Aqui dos slides está marcando a 6ª.
Ah, mas eu volto lá também, tem problema não. Isso aqui, deixa aqui que eu já volto lá. Viu? Como é que você fala? Rachurado? Achurado, não, está achurado na sexta e na nona, olha para você ver. Na nona também? Bom, deixa eu ver na nona. Na nona também está rachurado. Então tá, então vamos começar da nona. Vamos rachurar a partir da nona. Essa é uma palavra que eu aprendi com você. Eu nunca tinha ouvido essa palavra. É mais um aprendizado que eu realizo com o nosso irmão Lúcio. Então vamos lá, então. Estamos na nona pergunta. Kardec indaga dos espíritos. Bom, essa pergunta, então, está intimamente ligada à questão anterior, né? Em que ele explica que o que atua sobre os espíritos é sempre o pensamento e não os objetos materiais. Isso também Kardec aborda essa questão em vários pontos, né? Em outras obras, inclusive. O que atrai os espíritos é o pensamento das pessoas, né? E não objetos materiais. Por isso, desnecessários se tornam esses objetos, tipo talismãs, imagens, ou até mesmo rituais, cânticos. Nada disso é importante, se faz necessário para a atração dos espíritos, para que se possa evocar os espíritos. Então, nessa questão seguinte, ele pergunta: à vista disso, parece que não se deve considerar absolutamente falsa a crença em lugares mal assombrados. Então, os espíritos respondem: dissemos que certos espíritos podem sentir-se atraídos por coisas materiais, podem sê-lo por determinados lugares, onde parecem estabelecer domicílio, até que desapareçam as circunstâncias que os faziam buscar esses lugares. Então, os espíritos podem ser atraídos também a esses lugares em função de se sentirem bem nesses lugares, né? De se identificarem com um lugar, com a psicosfera daquela localidade. E então, além do pensamento, também por esse motivo, eles podem ser atraídos para um determinado local. E foi por esse motivo que deu origem, né? Foi esse motivo que deu origem a essa crença de lugares mal assombrados, porque era uma época em que a humanidade ainda não tinha esclarecimentos acerca dessa realidade, da realidade da presença dos espíritos em nossas vidas, da sua influência, da sua participação na vida terrena. Aliás, era um assunto até proibido pela igreja, né? Pelo processo religioso dominante. Eles não permitiam esse segmento, não permitia que esse assunto fosse abordado, né? Que se falasse em espíritos, que se falasse em comunicação dos espíritos. Em função disso, até muitos foram supliciados, foram viciados, levados até a fogueira, porque insistiram nesse assunto, insistiram em se comunicar com os espíritos. Bom, a Beatriz observa que quando somos muito apegados ao lugar. Quando o espírito está muito apegado a um determinado lugar, à sua residência, por exemplo, ao seu local de trabalho, ele mesmo após deixar a vida terrena, ele continua preso àquele lugar, ele não consegue se desvencilhar daquele local e ir para o mundo espiritual, na região com a qual ele se identifica com os outros espíritos, né? Os espíritos, eles são atraídos
por uma sintonia, né, que os faz com que eles se reúnam pela identidade de gostos, de propostas de vida, né, enfim, aquilo que faz com que eles se assemelham. Então, os semelhantes se atraem e os diferentes se repelem, se afastam. Então, muitas vezes, o espírito fica apegado a esses lugares. E esses lugares passam a ser considerados locais mal assombrados, porque o espírito pode eventualmente ser percebido, né, por alguém que tenha essa faculdade de perceber as vibrações do mundo espiritual ou até mesmo a presença de um espírito. Então, o lugar é tido como um local, por esse motivo, um local mal assombrado. No item A dessa pergunta, subitem A, Kardec faz, então, a seguinte indagação: que circunstâncias podem induzi-los a buscar tais lugares? Quer dizer, o que leva o espírito a buscar esses lugares com mais frequência, né? E eles respondem: a simpatia por algumas das pessoas que os frequentam ou o desejo de com elas se comunicarem. Entretanto, nem sempre os animam intenções louváveis. Quando são espíritos maus, podem pretender tirar vingança de pessoas de quem guardam queixas. A permanência em determinado lugar também pode ser, para alguns, uma punição que lhes é infligida, sobretudo se ali cometeram um crime, a fim de que o tenham constantemente diante dos olhos. Quer dizer, então, quais as circunstâncias, os motivos que levam o espírito a um espírito a buscar determinados lugares com uma maior frequência? E eles respondem, muitas das vezes, a simpatia por algumas pessoas que frequentam aquele lugar, ou seja, a sintonia, né? Como nós dissemos, os espíritos eles se sintonizam pela semelhança de gosto, de proposta de vida, de sentimentos, de pensamentos. Então, se eles têm essa identidade com as pessoas que estão ali, que frequentam aquele lugar, cria-se um vínculo, uma sintonia que os atrai àquele lugar. Mas eles observam que nem sempre são boas as intenções que os fazem, que os levam àquele local. Espíritos inferiores, espíritos que se dedicam à prática do mal, podem ser atraídos a esses locais, permanecerem nesses locais com uma maior frequência, com o objetivo de se vingarem de pessoas que ali se encontram, que ali frequentam, e de quem eles guardam queixas, pessoas que foram seus desafetos na vida material. E uma outra hipótese também, do espírito se manter preso a um determinado local, pode ser para alguns uma punição. Eles são induzidos a esses locais como punição por terem cometido naquele local algum crime. E então estarão constantemente, terão sempre diante de si o local onde praticaram o crime e até as pessoas que foram vítimas dessa sua prática criminosa. Então, para eles, isso é uma punição, né? Estarem sempre na presença daqueles a quem vitimaram. O Hermes, olá Hermes, boa noite, tudo bem? Faz uma observação aqui. Interessante é que na álgebra os sinais semelhantes se repelem. Na álgebra é outra história, né? Esse espírito pode estar nesse lugar perdido, precisando de ajuda.
Tem espíritos que estão desorientados, né, em estado de desequilíbrio, que eles sequer percebem onde estão. Mas aqui no caso que está sendo abordado, a hipótese é de espírito que procura aquele lugar, né? Ele busca aquele lugar. Não é o caso do espírito que está ali perdido, né? Que está ali desorientado, do desequilíbrio psíquico em que se encontra. A hipótese aqui é de um espírito que busca, com frequência, um determinado local. Ok, Brover? Lúcio, alguma Certo. observação? Não, só queria complementar aqui, se você me permitir, duas coisas. Na questão anterior, né, no slide anterior, foi colocado que os espíritos, né, têm algum motivo para ele estar preso naquele local. Né? E eu estava lembrando, Sérgio, do caso que a gente teve, né, na casa espírita que a gente frequentava, de uma mãe desesperada com umas crianças lá que fizeram a brincadeira do copo. Quer dizer, se a brincadeira do copo ocorreu, alguém lá doava fluido para que aquilo ocorresse, igual nós já estudamos antes aí na parte dos movimentos e tudo, né? E aí o que aconteceu? Né? O espírito escreveu no copo que não ia mais sair da casa, não. Ou seja, algo o atraiu. Olha só, gente, como é que Kardec está explicando uma coisa aqui? A gente fala assim, não, isso é coisa de casa mal assombrada. A gente, às vezes, pode atrair assombração. É o que aconteceu. Né? E esse espírito foi atendido na reunião mediúnica, Sérgio, foi até interessante. Ele falou, gente, eu não sei por que vocês estão me tirando de lá. Elas me chamaram, as mocinhas lá que fizeram a brincadeira do copo. E eu gostei de lá, achei o ambiente legal, estou ficando lá. Então, assim, num local assombrado, alguma coisa aconteceu que atraiu esse espírito. Por exemplo, que ele colocou aí, né? O que ele desejaria ficar afinizado com as coisas? Por exemplo, né? Gente, nós só fomos muito mais materializados que nós somos hoje. Né? Hoje a gente, ainda apegado à matéria, nós gostamos da nossa casinha, gostamos do nosso carro. Agora, imagina bem, você tinha um castelo, você desencarna por algum motivo. E muitas vezes, daquela época lá, da Idade Média, tudo, era meio violenta as coisas lá, né? O que acontece? O castelo é meu, eu vou tomar conta dele. E se tiver um médium ali de efeito físico, gente, eu descubro que até sem querer, igual nós já estudamos aqui naquele negócio do fenômeno de transporte, né, de arremessar material, tudo isso acontece. Então a gente fala assim, não, lugar mal assombrado. Não, é porque a assombração está ali por algum motivo. E a assombração, diga-se, nossos irmãos espíritos encarnados. Né? É a mesma coisa, né, gente? Que, ó, espíritos mal podem pretender vingança. Isso é um alerta tão grande para nós em termos do evangelho, né, Sérgio? Não podemos ficar criando inimizade, não, gente. Né? Porque senão, o que vai acontecer? Eles vão permanecer no local, ou então vão nos acompanhar, igual vários livros colocam isso aí para a gente. Né? Então, tem muito caso desse aí, né? A gente está lembrando, talvez, provavelmente, vocês na reunião mediúnica que vocês participaram, vocês lembram? Espíritos que estão em casa e reclamam que ninguém dá atenção para eles. Não é que eles estão assombrando ninguém, não. Mas se tiver alguém ali doando o fluido dele com vontade de pegar um copo d'água, o copo vai cair, vai quebrar. O pessoal, nossa, tem alguma coisa acontecendo aqui, tem assombração aqui. Por quê? Porque o espírito nem sabe, tadinho, que desencarnou. E é difícil. Vocês podem ter experiência disso aí, já ter passado por isso. Né? O Sérgio, da reunião meu dia que frequentou, não sei se você já viu isso lá acontecer, mas, gente, é meio comum, né, Sérgio? Sem dúvida. Inclusive, esse caso da brincadeira copo e de outras maneiras que fazem evocação de espíritos, acontece com certa frequência. O espírito, porque atrair o espírito é fácil. Agora, depois se desvencilhar do espírito, não é tão fácil. Porque aí você não pode, como se faria com uma pessoa, expulsá-la, pegar pelo braço e jogar para fora da casa. O espírito, você não pode fazer isso, né? Então, você vai depender da vontade do espírito de deixar o local. Por isso que essa brincadeira é tremendamente inconveniente, né? E é sempre dependente de ter alguém que tenha essa possibilidade de atrair o espírito, né? Que tenha uma faculdade, né?
mediúnica que possa fazer com que, através da doação de fluidos, o espírito possa ali se manifestar. A Lina faz uma observação: espíritos que ficam em determinado local da casa observando tudo, porém quietos. Também é uma questão, acontece também demais, muito. Agora, essa questão de considerar mal assombrado ou não depende mais, não é nem dos espíritos, ao meu ver, é dos encarnados. Aqueles que não têm conhecimento dessa realidade, que não sabem que essa questão é natural, acham que é questão sobrenatural, que a casa é mal assombrada, que tem um espírito ali. Então, mesmo que seja um espírito amigo, um espírito que tenha boas intenções, o local vai ser considerado mal assombrado, porque a pessoa não tem o conhecimento, não tem o entendimento de que isso é um fato comum, um fato natural. Nós vivemos sempre rodeados de espíritos, né? Como diz o Paulo na sua carta, em uma de suas cartas, uma nuvem de testemunhas que vivem nos observando em torno de nós, à nossa volta. Então, nós nunca estamos sós, estamos sempre com espíritos em torno de nós. Então, a partir desse princípio, todos os locais seriam mal assombrados, né? Então, essa questão de ser mal assombrado ou não é uma questão dos encarnados, das pessoas que não têm essa compreensão e consideram então, pelo fato de perceberem a presença de um espírito ali no local, consideram o local mal assombrado, quando na realidade é algo puramente natural, né? Eles interferem de algum modo no equilíbrio e harmonia da casa e seus moradores, mesmo assim? Sem dúvida, Lina, sem dúvida. Os espíritos influem na nossa vida, como eles dizem, muito mais do que nós imaginamos. E que, via de regra, eles é que nos dirigem, que dirigem os nossos pensamentos, as nossas ações. Por isso é que é importante manter, principalmente em nosso lar que eu digo a nossa residência, né? Não é colônia, manter em nossa residência uma atmosfera espiritual saudável, uma atmosfera espiritual sadia, porque essa atmosfera espiritual que nós mantemos na nossa residência é que vai possibilitar, que vai qualificar a natureza dos espíritos que estarão presentes à nossa volta. Que haverá espíritos em torno de nós, haverá, né? Como eles dizem no Livro dos Espíritos. Eles nos rodeiam, como disse Paulo, é uma nuvem de testemunha permanente, constantemente em torno de nós. Agora, espíritos de várias naturezas, né? Nós é que vamos determinar qual é a natureza do espírito que nos rodearão. Então, mantendo uma ambiência espiritual saudável, através da prática de boas ações, de troca de um relacionamento amoroso, né, sem desentendimentos, sem brigas, programas televisivos saudáveis, não programas televisivos que só mostrem violência, mostrem baixa pornografia, por exemplo, né? Tudo isso cria uma atmosfera espiritual propícia à frequência de espíritos inferiores, de espíritos que vão querer nos perturbar, vão querer nos prejudicar. Porque o espírito, ele é como se ele estivesse num mar, né? Aliás, André Luiz cria essa imagem, né? Como o espírito vive no mundo espiritual como um peixe no oceano, né? Então, a qualidade da água é que vai atrair o bom espírito. O espírito inferior, ele vai em água suja, em água poluída, em qualquer tipo de água, não tem nenhum problema. Então, quando a atmosfera espiritual é saudável, ela cria como que uma barreira, um dique, que vai impedir a aproximação dos espíritos inferiores, dos maus espíritos. Ela vai criar essa barreira de proteção na nossa residência. Quando, ao contrário, a ambiência espiritual da nossa casa é ruim, né? É de nível inferior, cria-se uma atmosfera espiritual propícia à aproximação dos bons espíritos. Porque a atmosfera espiritual é composta de quê? Composta de fluidos, né? De fluidos espirituais.
Então, os bons espíritos, eles atuam sobre fluidos saudáveis, sobre fluidos bons, fluidos gerados por pessoas ou por outros espíritos que têm bons pensamentos, bons sentimentos, boas propostas de vida. E os espíritos inferiores, eles atuam sobre fluidos deletérios, sobre fluidos que emanam de pessoas ou de desencarnados que destilam ideias negativas, sentimentos inferiores, que visam sempre prejudicar o semelhante. Então, é sempre muito importante manter a nossa casa num local, num ambiente espiritual saudável, de harmonia, para que a atmosfera espiritual propicie a frequência de bons espíritos e afaste esses espíritos inferiores. Elis faz aqui também uma observação, ele participou de algum modo da morte súbita do senhor deles. De que maneira contribuiu para essa morte? Pelo pavor. Se é algum caso, né, que narrado na Revista Espírita, não é isso, Elis? Pois é, isso pode acontecer mesmo, né? A pessoa pode ficar tão apavorada, né, com pessoa que não tem o discernimento, a compreensão de que a presença de um espírito é algo absolutamente natural, como eu disse, permanente, frequente, que nós não temos como evitar, nós temos como escolher os espíritos que estarão ao nosso redor, mas não temos como evitar que hajam espíritos ao nosso redor. Então, esse caso aí eu não conheço assim de memória, mas provavelmente essa pessoa, como se diz aí, que provocou a morte foi o pavor, né? Ela não tinha nenhum conhecimento, né? Não tinha nenhuma... não sabia, né, dessa realidade e, naturalmente, percebeu a presença de algum espírito e se assustou, né? Ficou apavorada e, por um problema, chegou até a desencarnar, né? É possível que tenha sido isso. Essa parte que a Elis comentou é da história de um danado que Kardec coloca embaixo aí no texto. Lá, Veja, Revista Espírita, fevereiro de 1860, história de um danado. Né? Ah, tá no texto. Então, tem uma série de perguntas ali, né, que é feita para os espíritos, como é que algumas encarnações lá, e uma parte foi essa aí. Aqui na Revista Espírita de 1860, História de um Isso. Danado. Ah, tá. É que isso eu não vi, não cheguei a ver essa. Acho que era mesmo do Castelo de. Eu esqueci o nome agora também, como é que fala? Né? Castelo Dauri, sei lá, alguma coisa parecida com isso. Né? É uma história interessante, né? É interessante essa história também. Tá? Bom, o Hermes faz uma observação aqui. A atmosfera pode estar contaminada pelos gases emitidos de uma fábrica, porém, a psicosfera deve estar sempre salutar, emitida pelos nossos pensamentos. Nesse caso aí, gases são material, né? É matéria. E isso não é um efeito danoso para o corpo físico, né? Não para a nossa saúde espiritual. Pelo pensamento, podemos ajudar as pessoas. Quero ajudar o pai do meu filho, ele está muito preocupado. Sim, pela prece, né? Você pode... A prece e até através de uma conversa, né? De um atendimento fraterno, você pode levar essa ajuda, né? A nossa instituição aqui tem esse serviço, né, de atendimento fraterno, como o Hermes colocou aí. Procure o site do Espiritismo Net. Bem, vamos seguir então aqui. Engraçado, Lúcio, no slide aqui que veio a referência a esse texto da Revista Espírita, mas não veio o texto, não. Eu acho que foi por isso que eu não cheguei a tomar conhecimento. Só veio a referência. Bom, subitem A. Podem estabelecer-se num lugar desses com o fito de protegerem uma pessoa ou a própria família? Quer dizer,
um espírito pode se estabelecer num determinado local com o objetivo de dar proteção a alguém ou a uma família, eles respondem certamente, se forem espíritos bons. Porém, neste caso, nunca manifestam suas presenças por meios desagradáveis. Quer dizer, se for um espírito benfeitor, que esteja no local permanentemente para dar assistência a alguém ou à família, ele vai se manifestar de acordo com a capacidade que essa pessoa e essa família têm de perceber a sua presença, né? Como eles vão receber a sua presença. Eles não vão, esse espírito não vai se manifestar assim subitamente. Se são pessoas que não têm esse conhecimento, né, da presença do espiritual, presença de um espírito, naturalmente ele vai ajudar sem se manifestar ostensivamente. Vai ajudar com suas vibrações, até com um passe, se for necessário, né? Sem que sua presença se torne perceptível a essas pessoas, porque aí geraria uma situação realmente que assustaria as pessoas, né? Uma observação aqui da Glória. Tudo bem, Glória? Criminosos arrependidos, o espírito de Castelnaudari. Esse espírito, aí já é a observação da Lisa, esse espírito é sofredor e infeliz. Podeis descrever o gênero de sofrimento que experimenta? Ele está persuadido de que terá de ficar eternamente. Esse trecho aí da Revista Espírita, né? É isso aí, Elis. Bom, a 11ª questão é submetida aos espíritos. Haverá alguma coisa de real na história da Dama Branca? Mero conto, extraído de 1000 fatos verdadeiros. Bom, isso aí eu não desconheço essa história, deve ser uma história da época, né? De Kardec, lá da Europa, e existia essa crença de Dama Branca, né? Aqui, algum tempo atrás, minha fase, quando eu era ainda criança até, existia uma história de uma mulher de branco, talvez tenha sido até uma cópia, né, dessa história aí da Dama Branca. Então, essa mulher de branco se acreditava na época que ela aparecia assim nas casas, aparecia no quintal das casas e assustava as pessoas, né? Talvez seja uma cópia, né, dessa história. É claro, simplesmente é um conto, né? Como ele diz aí, é uma história, né? Não é algo real. Adriana, felizmente, é uma grande felicidade para todos nós, né? Vemos a sala com tantos companheiros aí interessados em refletir sobre esse texto de Kardec. Sérgio, a Dama Branca aqui no Brasil tem 1001 variações, né? Aqui em Belo Horizonte é chamado de a Loura do Bonfim. É? O Bonfim é o cemitério do Bonfim. É loura, é. Bom, aqui no Rio de Janeiro, carioca gosta mais de morena, de mulata. Se aparecer aqui, vai ser a mulata do... Mas aqui é sério, tem a Loura do Bonfim, né, que é uma lenda aqui, né? Tem um lugar que eu trabalhava também, né, que tinha uma igreja lá que o pessoal falava que o padre que desencarnou lá aparecia lá de madrugada. Então assim, essas lições, né, esse aí, para cada local tem um tipo aí mesmo, né? Então, nessa época aí lá de Kardec, tinha essa dama branca aí, né? Deve ser uma dama vestida de branco, e o pessoal falava que era assombração, né? A E Lina que é conheceu. cheio desse negócio. Lina conheceu essa história da mulher de branco, pelo que eu estou vendo aí, né, Lina? Mulher de branco. Era muito conhecida mesmo. Pessoas até adultas, não eram só crianças que tinham medo, não. Até adultos mesmo tinham receio de encontrar com mulher de branco, né? Loura do banheiro, nossa, mas tem de tudo, né? Tem para todos os gostos. É isso.
Bom, vamos seguir então. Questão 12ª, né? Será racional temerem-se os lugares assombrados pelos espíritos? Eles respondem, não. Os espíritos que frequentam certos lugares, produzindo neles desordens, antes querem divertir-se à custa da credulidade e da poltronaria dos homens, do que lhes fazer mal. Aliás, deveis lembrar-vos de que em toda parte há espíritos e de que assim, onde quer que estejais, os tereis ao vosso lado. É aquilo que eu acabei de, né, que nós acabamos de observar. Ainda mesmo nas mais tranquilas habitações, quase sempre eles só assombram certas casas, porque encontram ensejo de manifestarem sua presença nelas. É o que nós comentamos aqui há pouco, né? A presença dos espíritos, ela é constante, é permanente e é até inevitável, né? Não tem como nós, como eu disse também, né? Nós não podemos afastar os espíritos da nossa presença. Podemos, sim, escolher a natureza dos espíritos que estarão nos rodeando, que estarão nos influenciando, através do nosso comportamento, dos nossos pensamentos. Bom, tem várias observações aqui. Então, mesmo nas casas, nos locais, nas residências, que eu também mencionei há pouco, onde a atmosfera espiritual seja saudável, haverá a presença de espíritos. Nesse caso, naturalmente, espíritos com boas vibrações, com bons propósitos. Bom, deixa eu ver aqui, vamos ver. Agora apareceu uma porção de espírito aqui, ó. Loura do banheiro. Caramba, essa. Louro do banheiro. A Adriana está até louro do banheiro também. Tem homem também, né? Espírito sexo masculino também, assustando. Aqui no Rio, na década de 80, tínhamos também essa história da mulher de branco que aparecia no banheiro dos colegas. Bom, eu sou um pouquinho mais velho, né, Carlos? A minha não era na década de 80, não, era aí na década de 60 e pouco, 70, né? Tinha essa história da mulher de branco, né? Mas se você é aqui do Rio, então você se lembrou bem, né? É isso aí. Aqui era nos banheiros das festas. A mulher do banheiro nas escolas, quando criança, todas contavam essa lenda. Hoje eu estou aprendendo a entender a natureza da revelação espírita. Muitas das vezes eles também inventavam essas crenças, né, para manter as crianças sob controle, né? Se olha aí, assim, pô, não queria que a criança fosse brincar na rua ou no quintal, aí dizia, olha, tem a mulher de branco aí fora, não pode sair, que ela pode te pegar. Tinha muito disso também naquela época, né? Noiva fantasma, tinha um sonho de se casar e sofreu um acidente de carro no dia do casamento. Ó. No túmulo que foi sepultada, muita gente vê essa moça vestida de noiva andando no cemitério à noite. Tem essas crenças, né? Na minha época ainda tinha também uma outra crença também, passava, não sei, aqui no Rio, hoje, não sei se nos outros locais, era hábito, as pessoas que passavam comprando coisas antigas, imprestáveis, né? Principalmente garrafas. Eles compravam garrafa e depois revendiam, não sei qual era o destino das garrafas. Então, passavam com um saco nas costas, comprando essas coisas, né? Pegando essas coisas. Garrafas, roupas velhas, essas coisas todas. Então, assustavam as crianças, dizendo que aqueles que desobedecessem os pais, essas pessoas que carregavam esse saco levando garrafas e coisas velhas, levariam as crianças. Então, na minha rua, tinha um senhor, coitado, um velhinho velho já, com idade já bastante avançada, fazia maior sacrifício carregando aquele saco pesado,
E aí, quando ele aparecia na esquina, as crianças saíam em debandada, todo mundo ia para dentro de casa, com medo do pobre coitado, com medo de ser levado por ele. Quer dizer, se usava. Hoje as crianças são muito mais espertas, né? Na minha época, a gente era muito bobinho, acreditava em tudo, tudo era motivo para ter medo. As crianças de hoje já não acreditam mais nisso, né? Você vai falar em mulher de branco, mulher de preto, as crianças vão dar gargalhada, levar na brincadeira, e já não acreditam mais nisso. Ali na Angra, Noivos Fantasmas da Bica da Carioca. Meu Deus do céu. Espiritismo, eu aqui no estado que moro, é a mulher do algodão. A imaginação é muito fértil, né? Se imagina tudo, né? Mas hoje os tempos já são outros, né? As crianças já desde cedo, os adultos de hoje, já quando crianças, também já eram mais espertos, vamos dizer assim, né? Já não aceitavam determinadas crenças, né? Mas na minha época a gente era bobinho ainda, né? Acreditava em tudo, acreditava em tudo que é tipo de coisa que fazia, que diziam para gente. Todo mundo tinha medo. Hoje isso já está mais ou menos. Criança já brinca, já mexe em computador melhor do que a gente, já sabe fazer tudo no computador, telefone celular. Vai ter medo de mulher de branco, né? O Homem do Daco eu conheci, meus netos também conhecem hoje em dia. Lina, Lina? Isso eu nunca ouvi falar, não. Homem do Daco. Pois é. Imaginação brasileiro tem uma imaginação muito fértil. Bom, vamos seguir então aqui. Agora a questão 13, 13ª. Haverá meio de os expulsar? Quer dizer, haverá meio de expulsar os espíritos? Porém, as mais das vezes, o que fazem para isso os atrai em vez de os afastar. O melhor meio de expulsar os maus espíritos consiste em atrair os bons. Atrai, pois, os bons espíritos, praticando todo o bem que puderdes, e os maus desaparecerão, visto que o bem e o mal são incompatíveis. Sede sempre bons, e somente os bons espíritos tereis junto de vós. Também já falamos sobre isso, né? O espírito se pode tirar o espírito, né, da nossa convivência, afastando através do pensamento, através de uma proposta de vida, dos bons sentimentos. Aí estaremos afastando os maus espíritos, permitindo, então, que a atmosfera espiritual que vamos criar com essa postura de vida permita a aproximação apenas dos espíritos bons, né? Aqueles que não estarão lá para nos perturbar, para nos criar dificuldade. Esses serão afastados, porque, como ele diz aqui, o bem e o mal são incompatíveis. Há uma incompatibilidade fluídica. Os fluidos que emanam dos bons espíritos são incompatíveis, não se misturam com os fluidos que emanam dos maus espíritos, daqueles inferiores. E os fluidos bons prevalecem sobre os maus. Kardec explica isso muito bem, com muita propriedade, no livro A Gênese, a quinta obra da codificação. Bem, vamos seguir aqui. Espera aí que houve uma... Está dando um probleminha aqui na minha conexão. Vocês estão... Tá ok, Sérgio. Ok? Deixa eu ver se Tá. está... agora sim, agora voltou. Ela deu uma travadinha mais cedo, aí eu já ia entrar, mas voltou. Né? Mas foi antes, agora parece que não deu nada não. Tá tudo ok. Algum espírito mal assombrando aqui o computador, né?
Então, vamos lá. Mas, se eles assombram um castelo, por que não vai assombrar uma conexão, né? Pensa bem, tensão mais baixa, né? Teoricamente, seria até bem possível mesmo. A gente não pode duvidar disso, não. Mas eu acho que esse fantasma aí é o provedor. Não tem dúvida que esse nosso trabalho, do mesmo jeito que a gente atrai espíritos bons para nos ajudar, sem dúvida o mundo espiritual inferior, o que ele puder fazer para não permitir que esse trabalho esclarecedor, eles fazem, né? Isso aí nós não temos dúvida, né? Como acontece nos centros espíritas. Mas prevalece a força do bem, né? Os bons espíritos. Para isso, eles estão conosco, né? Nós não estamos entregues aos maus espíritos, né? Então, isso é uma coisa que nós não temos que... Ó, a Dalina também deu uma travada lá. Então, vamos seguir. Subitem A, essa questão. Há, no entanto, pessoas muito bondosas que vivem às voltas com tropelias dos maus espíritos. Por quê? Tropelias é bagunça, né? Arruaças. Se essas pessoas são realmente boas, isso acontece talvez como prova para lhes exercitar a paciência e concitá-las a se tornarem ainda melhores. Fica certo, porém, de que não são os que continuamente falam das virtudes os que mais as possuem. Aquele que é possuidor de qualidades reais quase sempre o ignora, ou delas nunca fala. A virtude, né, as virtudes que nós temos que conquistar para chegarmos à nossa destinação final, que é a perfeição, uma delas é a humildade, né? Uma delas é nós não nos exaltarmos, como disse Jesus, né? Aquele que se exaltar será rebaixado, aquele que se rebaixar será exaltado. Então, essas pessoas que realmente são boas, elas não precisam propagar o bem, né? Não precisa propagar o bem, não. O bem precisa ser propagado. Não precisa se autoproclamarem suas virtudes, como faziam os fariseus da época do Cristo, que se diziam pessoas santas, né? Nos seus discursos, eles se exaltavam. Eles, nas sinagogas, quando eles faziam as preces, eles exaltavam as suas qualidades, diziam que eram pessoas santas, como Jesus contou naquela parábola do fariseu e do publicano, né? Que enquanto o publicano demonstrava humildade, estava ali fazendo uma prece humilde, pedindo amparo, pedindo perdão pelas suas faltas, o fariseu ali ao seu lado se exaltava, procurando demonstrar qualidades até que ainda estava longe de conquistar, mas ele se exaltava. Então, é claro que, desculpa, que as pessoas que são realmente boas, bondosas, elas não devem exaltar a sua bondade, devem fazer o bem sem olhar a quem e sem qualquer tipo de interesse, nem mesmo de ter o bem que fez reconhecido, nem mesmo de ter a gratidão daquele a quem ela beneficiou. E quando esses espíritos maus aparecem, cruzam o seu caminho para lhes criar dificuldades, fazendo bagunça, arruaças em suas vidas, como dizem aqui os espíritos, isso é para eles exercitar a prova, melhor, exercitar a paciência. É uma prova para que eles vençam e busquem se tornar ainda melhores. Tá? Glória observa aqui humildade e caridade, senda da salvação. Kardec criou a frase, né, que é o lema do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. E a mão esquerda não deve saber o que damos com a mão direita, né? Quer dizer, Jesus pregou a humildade o tempo todo, né? Pregou a prática do bem pelo bem. Ele sempre promoveu curas, afastou os chamados demônios. Todo bem que ele praticou, ele nunca se exaltou,
nunca realçou, saiu propagando o seu bem, né? Ao contrário, ele até, em muitos casos, ele dizia para aqueles a quem ele beneficiava que não comentassem, né? Que se mantivessem em silêncio com relação àquilo, né? Que se abstivessem de sair noticiando o bem que ele promoveu. Então, agora, nós estamos ainda a caminho, né? Nós temos ainda algumas dificuldades, né? Algumas não, muitas, né? A serem enfrentadas. Então, a humildade, ela é uma conquista, uma das mais difíceis. Você ser humilde é uma das coisas mais difíceis. Humilde com sinceridade, não aquele falso humilde, né? Aquele que demonstra uma humildade para esconder um orgulho. Então, nós não podemos nos recriminar por isso, né? Precisamos entender as nossas deficiências, saber que são etapas, que ninguém se sublima da noite para o dia. Nós temos que ir vencendo essas dificuldades passo a passo, uma a uma, cada encarnação melhorando um pouquinho. Se nós conseguirmos melhorar um pouquinho, já seremos vencedores. E temos perseverança, né? Temos perseverança para que nós venhamos a alcançar a nossa destinação, que nós alcançaremos, né? Isso é certo, né? É um determinismo divino. Nós todos teremos que ser perfeitos. Agora, o caminho que vamos para chegar a essa perfeição e o tempo que levaremos para isso, cabe a nós fazermos a escolha, usando o nosso livre-arbítrio. Uns caminharão mais rápido, caminho mais suave, outros terão um caminho mais pedregoso, mais espinhoso e demorarão mais tempo. A Edith faz uma pergunta se seria obsessão nesse caso de espíritos inferiores. Você diz no caso de o espírito perturbador, né, tentar perturbar uma pessoa de bem, né? Não, só vai se caracterizar a obsessão se essa pessoa permitir que ele se aproxime e realize o seu intento, né? Aí ela estará realmente sendo obsidiada. Agora, se essa pessoa souber se manter na sua posição, né, sem permitir, sem abrir brecha para que esse espírito consiga o seu intento, aí não será obsessão, ela não estará permitindo que a obsessão se instale. Muito bem, gente. Você não crê que espíritos. Pois é, Helena. Passo de. Aliás, cágado, que é mais lento ainda do que tartaruga. Mas é assim, a natureza não dá saltos, né? Não dá saltos. Então é isso, gente. Já estamos com o nosso tempo estourado. Alguém gostaria de fazer mais alguma observação para concluir? Podemos, então, fazer a nossa prece de encerramento. Vamos, então, mais uma vez, elevar nosso pensamento ao alto. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, esses momentos de paz que podemos desfrutar, podemos aproveitar para refletir sobre os ensinamentos que essa doutrina nos traz acerca da nossa realidade existencial, nos ajudando a impulsionar o nosso progresso para que nós venhamos sair dessa encarnação pelo menos um pouquinho melhores do que aqui chegamos. Agora possamos desfrutar de um repouso para o nosso corpo físico, refazendo nossas energias físicas, para que amanhã retomemos o caminho da nossa evolução, retomemos o nosso trabalho, sempre sob a proteção dos benfeitores espirituais que nos assistem nessa tarefa que nos propomos. Que a tua paz, Jesus, esteja conosco esta noite e sempre. Assim seja.
Bem, gente. Oi, Bruno. Eu que agradeço a companhia de todos, viu? Espero que o estudo tenha sido proveitoso e que nós possamos, em breve, estar novamente aqui juntos. Amanhã o estudo é do livro Nosso Lar, também outro estudo maravilhoso que nós estamos realizando aqui nesse canal, né, nesse canal do YouTube. E vamos, então, dar continuidade a esse nosso processo, né, de melhora interior, de reforma das nossas dificuldades, né? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, um beijo no coração de todos e até uma próxima oportunidade.